Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este vídeo. Falei o contrário hoje. Eu falei feminino primeiro. Paz Deus a todos. Deus abençoe a você, a mim, a nós nesse dia. Outro dia eu falei data errada. Eu vivo falando data errada. Mas hoje tá, o vidro tá todo sujo, mas vai chover já já. Já cai uns pingos aí. Vai cair água. Esses dias tá uma ventania, pessoal. Uma ventania, não para carro limpo. Olha o tanto de sujeira que tá fazendo barro no vidro. Então, pessoal, Deus abençoe a nós, né? Mais um dia, glória a Deus, né? Mais um dia que Deus preparou, né? Pra nós. Só ajuda. Ontem Deus fez uma obra comigo aí, maravilhosa. Deu um sinal a Deus, não senhor. Não um sinal. O sinal chegou, né? E eu tô glorificando a Deus, né? Já concretizou, mas não concretizou ainda, né? Falta os... Mas tá certo, já tô até fazendo a parte lá. E... Pessoal, é tempo de... São tempos difíceis da gente unir esforço, né? Se ajuntar, agregar, né? Agregar, deixar de divisão, né? A gente vê muita divisão, sabe? Nas coisas de Deus. Mas isso veio acontecendo há alguns anos, né? Tem muitos anos, né? Que as coisas de Deus vêm o povo de Deus vem mudando essa separação, esse distanciamento, né? Muito distanciamento. Muito distanciamento. As pessoas já tem muitos anos que isso tem acontecido. E hoje nós estamos vendo isso aí, um povo individualista, cada um pensando no seu próprio umbigo, cada um pensando nos seus próprios interesses. E isso hoje está fazendo uma diferença enorme na obra de Deus, né? Uma diferença para mal, para ruim. Hoje isso está deteriorando os relacionamentos, né? No meio do povo de Deus, na igreja. Eu vejo, hoje estava vendo um vídeo daquela igreja lá de Tapetininga, né? Capim. O irmão lá, aquele irmão é querido lá, pelo jeito, né? Querido, parece, né? Ser um bom cooperador. E aquele irmão, ele voltou pra lá, né? Pra igreja lá, mas fora da congregação. Foi afastado. Os irmãos afastaram aquele irmão. Eu vejo aquilo ali como eu vejo isso como uma falta de inteligência da parte dos irmãos, sabe? Os irmãos estão, sabe, se apoiando em exercer poder, sabe? Me perdoa falar isso. Eu quero exercer poder, eu que sou aqui, eu que mando, eu que não sei o que, eu que... Sabe? Ali uma falta de... Tá faltando ali usar inteligência. Não está sendo inteligente os irmãos. Aquilo ali era coisa de reconciliação. Não tinha nada que tirar o irmão, na minha opinião, na minha visão.
Tinha que tirar o irmão. Era arrumar a casa. Era arrumar, precisava arrumar aquela ali. O irmão, ele deve obediência aos anciãos, tudo bem, mas os anciãos também estão errando. Esse negócio, sabe que a pessoa não pode pregar o que sente, que, sabe, uma coisa meio que, não, você tem que pregar naquela linhagem ali, assim. Pô, rapaz, que isso? Que isso? Como é que é isso aí? É que estranho isso, né? Então, tem que ter uma liberdade. Claro, não. A igreja tem sua... Sei lá, não vou ficar quieto. Então, mas eu acho que ali, aquele irmão, ele tinha que permanecer. Tinha que chegar... Eu já dei uma vez uma ideia dos irmãos aí ali no Brás tinha que ter um departamento, tipo como se fosse uma ouvidoria e corregedoria, alguma coisa do tipo. Não é isso não, mas como se fosse isso, sabe, um departamento ali presidido por um ancião, né, mas com obediência só com o conselho os conselhos dos anciãos lá, os maiores. Tem que ter lá no Brás, isso não é em todas as igrejas, tem que ter lá no Brás isso, né? Uma caixa postal para os irmãos, um e-mail exclusivo para entrar em contato com isso aí, para que a Irmandade possa entrar em contato com esse departamento e direto, sem passar por ninguém. Por exemplo, vamos supor, um ancião é fulano de tal, esse e-mail só vai chegar para ele, mais ninguém. Um irmão lá que é tipo um conciliador, alguém que vai lá na igreja, que vai lá buscar resolver os problemas de ministério, os problemas da Irmandade com o ministério, alguma coisa que está desarranjando determinada igreja. O irmão, ele vai lá, ou ele vai entrar em contato, se é coisa simples, ele vai fazer só um contato, uma vídeo com uma reunião de vídeo, alguma coisa do tipo. Mas se é uma coisa mais grave, vai lá naquele lugar. Um irmão disponível para isso, né? Um departamento pequeno, com 2 anciãos, alguém específico para isso, trabalhar só com isso daí. O trabalho seria esse. Os irmãos daquelas mentes, acho que, sabe, meio que fechada, não, tem que ser, não quer mexer, mexe em tanta coisa, atualiza a igreja em tantas coisas, mas coisas que são importantes não atualiza, né? Esse tipo de departamento que eu falo aqui tem o poder, né? Tem a condição ali de transformar, de mudar o quadro, que nem nessa igreja do Capim aí. Às vezes consegue mudar o que estava ali, é outra instituição, acabou a igreja. A Irmandade está com o irmão lá, pelo jeito. Acho que tiraram os bancos já lá, o púlpito. E tá o que? A divisão. Na divisão nós só perde, na divisão nós não ganha. Tá a divisão. O irmão tá errado? Não, o irmão também. Ele fez certo? Não, mas também não fez errado. Tem 2 lados, ele tem 2 situações que tinha que ter alguém ali para ir lá e buscar uma conciliação, buscar arrumar. Essa pessoa que vai, esse departamento, o camarada, ele tem que ter carta para ir lá e resolver. Tem que ter liberdade para resolver o problema, entendeu? Ter liberdade abaixo ali do conselho lá do presidente, dos conselhos de anciãos mais velhos. Ponto. Prestar conta só para esses daí. Eu acho que tinha que ter isso dentro da igreja. Isso aí
Isso é fundamental nos dias de hoje. E tá aí a igreja dividindo. Agora eu vi até outros vídeos aí falando do irmão Luiz Carlos Euclides, né? De Viçosa, que atende no Brás. Esse irmão Luiz Carlos, quando ele foi pro Brás, eu não concordei muito não, na época. Mas já foi. Eu nem sei se isso aí que estão falando é verdade. Ele tava no Canadá, inclusive eu até falei assim, olha, eu acho que ele já deve ter voltado. Deve estar em Minas lá, foi ver a família, alguma coisa, né? Imaginei isso, né? Mas já estão falando aí, tem irmão aí que tem um conhecimento lá no Brás, lá do Brás. Ele disse que ele saiu. Aí eu acho, sabe, esse põe tira, isso é perigoso, isso é ruim pra nós, sabe? Pra igreja, eu acho que isso é ruim. Já tá, agora deixa. Não que eu gosto muito dos irmãos que tá lá. Esse dia mesmo que atendeu domingo passado foi o irmão Norival. Foi bom o culto, ué. Foi bom o culto. Eu gosto bastante do irmão Evandro, né? Mas, assim, da linhagem, né, de pregação dele, eu gosto demais dessa linhagem do irmão Evandro. Mas eu não fico procurando um pregador, não. Ué. Eu vou lá para cultuar a Deus e ponto. Eu vou cultuar a Deus. Então, a igreja ela é bem servida dos irmãos. Mas se o irmão já está lá, e inclusive o irmão Luiz, ele já vem um tempo fazendo umas pregação maravilhosa. Maravilhosa. Né? Maravilhoso. Né? Sem queixa, sabe? O jeitão dele assim é meio estranho. É estranho. Assim, ele tem um jeitão meio sei lá, posso estar errado também, né? Parece meio arrogante, assim, eu posso estar errado. Né? Às vezes nem é. Entendeu? Mas a pregação dele tem sido boa, muito esclarecida, muito. Né? O povo fica só escutando. As visitas que vai lá no Brás, todo mundo fica, quer o irmão Luiz, né? Todo mundo quer conhecer o irmão Luiz. Entendeu? Então, eu acho que a igreja não tem que ficar fazendo essas coisas, sabe? Isso aí vai manchando a igreja. Vai manchando. Tem gente, todo mundo dos irmãos hoje, toda a irmandade, tá de olho em tudo. Em tudo. Tá de olho em tudo. Entendeu? Então não é tempo da gente tá lasqueira. É tempo da igreja, né? Da gente juntar esforços, né? União, arrumar as nossas pendengas, que nem eu falei, um departamento como esse dentro da igreja. Isso aí, você pegar um irmão aí, vai ter que ser irmão preparado, vai arrumar esses irmãos aí que, sabe, tem uns irmãos aí que tá na mesma linhagem de pensamento, dos pensamentos de conflito que tem dentro da igreja. Não tem que ser assim, tem que ser um irmão com o coração abertão mesmo, para chegar, ir lá e resolver, por exemplo, do capim, chega lá na região, lá nos anciãos, no irmão, levando a paz, né? Busca ali, tem que ter autonomia para ele poder, esse irmão ir lá, conversar com os anciãos, entender cada um, entender o posicionamento de cada um, né? E aí na guia de Deus, na verdadeira guia de Deus, que é o amor, entendeu? Buscar resolver a questão, chama cada um no particular. Não, vamos resolver aqui assim. Ó, vamos fazer dessa forma aqui, né? Vamos arrumar desse jeito, né? Hoje nós estamos num tempo, esse negócio às vezes de coibir as pessoas de pregar de determinada forma. Nós estamos num mundo hoje, não é mais o mundo lá de Paulo, de João, de Pedro. Não é anos 60, anos 50. Não é, irmãos.
Não é mais. As pessoas hoje estão super esclarecidas, assim, ou pelo menos recebem muitas informações, muitos conhecimentos, né? Os irmãos não podem estar ali achando que está pregando para analfabeto, que ninguém mais é analfabeto, irmão. As pessoas hoje têm a cultura. Pode ser a cultura até da desinformação, mas tem a cultura. As pessoas estão inseridas hoje no mundo de informação, entendeu? Não é mais igual era antes, entendeu? A gente não pode perder a essência primitiva do cristianismo primitivo, do cristianismo, do conservadorismo, do verdadeiro cristianismo. Não podemos perder. A palavra de Deus, ela não pode mudar, né? Mas a forma tratativa, a forma de, de tratar com as pessoas hoje é diferente, não é igual mais antes. Você falava, por exemplo, e o povo tremia. Não é mais, irmão. Antigamente, você falava, eu vejo muitos falar aí, um ancião quando entrava dentro de uma igreja, o povo até tremia. Isso acontece hoje? Hoje não acontece. Hoje as pessoas não são mais assim. Era o quê? Esse tipo de fenômeno lá atrás era resultado de um monte de coisa, inclusive a ignorância, inclusive a desinformação, a falta de informação, na verdade, né? Era o temor mesmo, a crença que aquele homem ali tinha ou tem, né? a, a, a permissão de Deus, ele representava Deus e representa quando ele está nessa condição de representante de Deus de verdade. Quando ele se coloca diante do povo, né, como representante de Deus, porque tem muitos aí que está como representante da placa da instituição e não mais de Deus, né? Então o povo hoje tem esse tipo de esclarecimento. Então os irmãos têm que estar preparados para poder tratar com esse povo, porque o povo pensa assim já hoje. O povo recebe hoje dessa forma, nessa linha que eu estou falando aqui. O povo hoje, não, aquele irmão ali, mas não, vamos ver o que ele tem para falar. E aí o que ele tem para falar lá, o povo vai julgar. Ninguém está mais só as pessoas mais antigas, as pessoas que vivem dentro de um lar, que retém ainda aqueles mesmos preceitos. Essas pessoas, gente, vai estar tão ruim esse lugar que eu tô parado aqui. Essas pessoas, elas de fato, elas ainda mantêm aquilo, mas são poucos, a maioria não é mais assim. As pessoas querem ver, né, a conduta daquele pregador, daquele irmão de ministério. Então, irmão, não pense que hoje tem que ser como era antigamente, que não vai ser. A igreja tem que estar aberta a isso. Tem que estar aberta para essa mudança. E essa mudança requer uma mudança na tratativa com a Irmandade, né? Hoje o povo, você vê, o irmão Luiz Carlos, ele tem um conhecimento, o homem ele é culto, ele conhece muito. Lá no Brás, o povo fica de boca assim, ó. Todo mundo quietinho, escutando a palavra. Escutando o que ele está falando. Por quê? Porque ele traz informações. Mais do que profecias, mais do que isso, ele traz informações. Importantíssimo para acrescentar fé na gente. Porque tem muitos que pensam que acrescentar fé é falar, é gritar. Não, isso aí não acrescenta mais fé. O que acrescenta fé é a riqueza espiritual saída da boca da pessoa. A riqueza da informação de forma espiritual, né? E porque hoje não é mais pegar. Tem muita gente ainda, muito pregador aí, que sobe num púlpito já até ansioso para poder profetizar. Não é isso aí mais, meu irmão. Nem tudo mais hoje é profetizar. Hoje é você ensinar as pessoas a palavra de Deus, é ensinar. E para ensinar você tem que conhecer, né?
Você tem que conhecer a palavra de Deus para você ensinar, entendeu? Você tem que ter um nível intelectual, né? Você pode ser analfabeto, mas você tem que buscar, tem que dar liberdade aos irmãos, para os irmãos conhecer a palavra de Deus. Eu vejo que tem muitos irmãos aí que mal sabia ler a Bíblia, hoje já lê tranquilamente, porque ele deve estar treinando isso, né? A leitura e tudo mais. Isso é fundamental, entendeu? Porque não é mais só para chegar lá e agora eu vou aqui descer na profecia. Opa, você achando que Deus é o quê? O que você está achando que Deus é? Deus não é balcão de negócio, não. Né? Deus quer que ensine as pessoas. Ensine, auxilie as pessoas, os irmãos e irmãs. Vamos auxiliando, é ali. Né? De quando em quando Deus pode dar. Se for de Deus, se for o querer dele, haverá uma profecia. Né? E a necessidade, às vezes você sente, é de dentro. Quando você vê, você já profetizou. Né? Mas aí é o Espírito Santo de Deus trabalhando, movendo. Agora, você pode ir, tem igrejas aí que você entra aí, o peão, ele só sabe profetizar. Ele não sabe fazer outra coisa. É só profetizar, ele não sabe falar da Escritura Sagrada. Né? E aí o que esses camaradas fazem? Eles querem ver o quê? Barulho. Ah, pá, vamos fazer barulho. É isso aí que eles querem. Barulho. Isso vai levar aonde? Ao quê? A nada. Sabe por quê? Porque não vai cumprir as profecias. Não é assim, Deus não é dessa forma não, mano. Não vai cumprir, não é dessa forma que Deus atua. Deus hoje quer irmãos e irmãs, né? Ele quer verdadeiros adoradores de Deus, em espírito e verdade. Né? Seja qual for a tua condição, a minha condição, a nossa condição, você pode estar no pó. Você tem que ser adorador de Deus. E para você ser adorador de Deus, você tem que conhecer. E vai conhecer como? Através de uma pregação, do ensinamento. É de ensinamento, tem que ensinar, irmão. Tem que ensinar. Se não ensinar... Que coisa ali, rapaz. Misericórdia. O cara vai chamar no portão, atravessou a rua e ficou parado. Olha os carros. Ai, para com isso. Eu não aguento ver um negócio desse, não. Ah, velho. A rua dessa, do fluxo de carro que tem, o cara parou, tem um carro parado para entrar, tocando a campainha e o outro veio, que deve estar junto, e cruzou ali na rua. Tá. O povo perdeu a noção mesmo. Essas pessoas, tem gente que sai de casa e deixa o carro atravessado na rua, para fechar o portão, abrir o portão. Atravessado, eu não concordo de jeito nenhum com aquilo, rapaz. Não pode aqui não, ué. Você saiu com o seu carro, você para ele, estaciona ele. Aí você vai lá e fecha o portão. Não concordo de jeito nenhum com o pensamento desse povo. Por maluco. Então, é assim. Deus, ele não tem obrigação de... E não é questão de obrigação. Acho que até esse assunto fala obrigação, Deus tem obrigação. Não, Deus não tem. Deus, ele prometeu para nós que ele iria cuidar de nós. Não é do jeito que você pensa que ele vai cuidar. Não, eu comprei um carrinho novinho, não pode nem riscar assim. Não pode nem riscar o carrinho aqui. Não, é isso não. Eu comprei bife. Tá lá, tem peixe, tem tudo lá. Às vezes não tem nenhuma mistura, mas tem lá uma verdura, tem não sei o que. O cara tá reclamando porque não comprou um bife. Meu Deus do céu. Então ele vai cuidar de nós. Nós vamos permanecer, nós não vamos perecer, nós não vamos morrer. Ninguém vai dar um tiro em nós. Se você não buscar isso, né? Se você buscar a morte, né, você vai morrer. Né? Por exemplo, não vai faltar aquilo que é necessário para que nós possamos continuar vivos, né? Nos preparando, lapidando a nossa alma para ir para o céu. Então,
é, é isso que Deus prometeu para nós, né? É isso que está prometido. Ele vai cuidar nessa parte. Agora, que Deus vai dar, Deus vai colocar dinheiro para nós, que Deus... Não, isso nunca foi prometido. Nunca foi. E o que você vê muitos desses profetas aí, esses tais profetas que só entra dentro de uma igreja para profetizar, é isso daí, é o tempo todo, não, você vai, hoje você vai receber, ó, não passa do dia 31, ó, não passa tal hora, não sei o que, pô, rapaz, que isso? E aí não cumpre essas coisas, porque todo mundo que tá ali, às vezes tá numa prova daquele jeito, tá lá provado, necessitado, e aí você acha que você tá avivando a fé daquela pessoa, você tá matando ele, você tá matando aquela pessoa, né? Porque tá matando aquela pessoa, tá matando a fé daquela pessoa, né? E ao invés de preparar aquela pessoa para os dias difíceis, né? Você tem que preparar a pessoa, não é ficar inventando aquilo que Deus não mandou você fazer, né? Bom, é isso daí, pessoal. Talvez acho que ia falar outras coisas, falar desse negócio aí da igreja, né? E fiquei preso nisso daí. Mas é isso aí. Que Deus nos abençoe nesse dia grandemente, né? Nós precisamos muito da bênção de Deus, do amor de Deus, de estar, né, conosco, né? O Senhor nunca esteve longe de nós, sempre presente, né? E às vezes você pode observar, nas suas provas é a hora que você mais enxerga Deus, né? E às vezes é na prova, não estou nem falando na solução do problema. É na prova que você mais sente Deus, né? Você consegue se manifestar, receber a manifestação de Deus na tua vida. Muitos entendem só que a manifestação de Deus na nossa vida é quando Deus chega, o prato está vazio, encheu, não é isso. A manifestação de Deus, ela transcende a isso. A manifestação de Deus é você sentir Deus, né? Você dá uma caminhadinha ali, conversando com Deus, e você, pô, Deus me visitou aqui. Ou você está de joelho orando, Deus me visitou aqui, né? É isso aí, isso é a presença de Deus. A presença de Deus é maravilhosa. E quando você sente a presença de Deus, você pode ter certeza absoluta. Deus está contigo, você está no caminho certo, está no rumo certo. Você pode estar até errado, assim, no erro, né, no pecado, em alguma coisa. Você pode até estar, mas Deus não está olhando para o seu pecado, não. Ele vai, de alguma forma, te ajudar a você vencer os seus pecados, né? Expurgar os seus pecados de ti. Ele vai fazer isso, vai te ajudar nisso, né? Mas não é isso. O assunto não é esse. Deus não está muito preocupado com isso daí. Isso aí é pano de fundo. Isso aí, na verdade, são aberturas que o inimigo, portas abertas para o inimigo, né, para atrapalhar a nossa vida. Mas isso não quer dizer, isso não impede que você tenha um relacionamento verdadeiro, puro e verdadeiro com Deus. Isso não impede, de jeito nenhum, né? Mas são portas para o inimigo atrapalhar a tua vida, né? Os nossos pecados, os nossos erros, nossas falhas. O inimigo, ele entra através dessas portas. Através disso, muitas coisas acontecem na nossa vida por causa dessas portas abertas, né? E Deus, é claro que Deus quer que você tire isso fora de você. Coloque isso, você expurgue isso de você, para que o inimigo não atrapalhe a tua vida, né? Mas não é exatamente isso que Deus está querendo de você. Exatamente não, lógico, Deus quer que você não peque mais, não erre mais, não fale mais, né? É isso que Ele quer de você. Mas o que Ele quer de você mesmo é o seu coração, é a sua consciência, o seu relacionamento com Ele, verdadeiro, puro, genuíno, purificado. O nosso relacionamento com Deus tem que ser purificado. Purificado é a verdade, é a clareza de relacionamento, de sentimento para com Deus. É isso que tem que estar purificado. O resto, Deus vai varrendo devagarinho, né? É isso aí, pessoal. Eu vou dar continuidade aí no meu. Deus seja louvado.